A paz do nosso Senhor Jesus, graças a Deus pela sua vida, amém. Deus te abençoe onde você estiver me ouvindo. Deus te abençoe ricamente. Como a gente fala, muitas vezes a gente não tem, né, para abençoar como nós gostaríamos, mas só uma palavra de bênção, de profetização, de bênção na vida de uma pessoa uma mudança extraordinária. Então, você que está me ouvindo, eu quero abençoar a sua vida nesse dia. Aonde a minha voz te alcançar, que Deus esteja com você, que aonde você colocar as tuas mãos, que tudo que você colocar as tuas mãos prospere, tá bem? Onde você colocar a planta dos teus pés, os teus pezinhos aí, e eles prosperem. Eu lembro-me quando, a primeira vez que eu saí do Brasil, né, que eu estava com os meus 19 anos, e quando eu estava andando nas ruas da Irlanda, eu fui para uma casa dos conhecidos brasileiros que lá fiquei a primeira vez, né, que me ajudaram a ir para aquele país. E eu lembro que eu estava indo de uma casa para outra casa, conhecer outros brasileiros, e eu andava, ali era tipo um condomínio, e eu estava andando na calçada, e de repente o Espírito Santo de Deus me fez olhar para os meus pés. E quando eu olhei para os meus pés, eu lembrei da profecia de Deus quando eu tinha meus 15 anos de idade, que o Senhor tinha falado comigo que Ele me levaria para outro país, que eu pisaria em terras diferentes, novas terras, lugares que eu nunca imaginei que Ele colocaria os meus pés a pisar. Então eu olhei para os meus pés naquele dia e eu vi a palavra de Deus se cumprindo, a promessa se cumprindo, entendeu? Porque Deus lembra, eu ontem até preguei que Deus nos lembra não para nos atirar na cara, nada disso. Ele nos lembra para que nós possamos entender que Ele é poderoso para fazer e que nenhuma palavra dele cai por terra. Tudo aquilo que Ele promete para mim e para você, Ele é fiel para cumprir. Então, quando eu estava caminhando e eu olhava para os meus pés, o Senhor fazia eu me lembrar da promessa, que a promessa estava se cumprindo, estava começando a se cumprir, né? Porque havia muitos lugares ainda que eu iria percorrer, e até hoje eu lembro da palavra que eu tinha nos meus 15 anos. Então você entende, 37 anos eu tenho, então já se passaram 22 anos, e hoje, até hoje, eu lembro, e eu vou lembrar da profecia, da palavra, né, a promessa, até a minha morte, até o meu leito. E quando eu estiver velhinha, não sei se Deus vai permitir eu chegar lá, mas se eu estiver velhinha, eu vou lembrar da promessa. Porque Abraão, ele lembrou da promessa. Ele lembrou da promessa. Quando tudo parecia sem esperança, ele creu. Quando tudo parecia que não ia acontecer, ele continuou crendo. E você vai fazer igual. Quando parece que tudo não vai dar, que a esperança já morreu, eu vou continuar crendo. Vou continuar confiando. A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 16, fala assim: essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, não, para toda a descendência, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Que fé é essa? Que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Não é só para aqueles que estão debaixo da lei, não é só para os judeus, não é só para Israel, não. É para todos aqueles que têm fé. Porque Abraão, ele é pai de todos os nós. Como está escrito, por pai de muitas nações, eu te constituí. Então a fé não é só quem está debaixo da lei, não. É para aquele que crê. Para aquele que é filho. Você é filho de Abraão. Você vem da descendência de Abraão. Então o Senhor quer despertar em você essa fé. Quando tudo vai mal, quando tudo parece que não vai acontecer, eu continuo crendo. Mas disseram. Mas o diagnóstico é esse. Sinceramente foi esse. Mas há uma palavra maior. Abraão, você já está velho. Abraão, olha para você.
Olha como você está, um velhinho. Abraão, não pensa assim não, Abraão. Sara sonhando ainda ser mãe? Não, não. Aí Sara, né? Nem eu tô acreditando. Vou lá e pego a minha escrava e faço deitar com meu marido? Ela engravida porque ela é jovem? Porque eu não tô acreditando, né? Mas Abraão? Não, não. Ele imputou no coração dele. Ele creu. Ainda que não parecia funcionar, ainda que toda a gente falava, não vai dar certo. Esqueça isso. Pai de nações? Quem? Quem fez a promessa? Hã? Abraão. Ah, mas o Senhor disse que era para olhar para o céu e contar as estrelas, se eu as pudesse contar. Não, Deus também falou comigo que era para passear à beira do mar e olhar a areia e contar os grãos de areia, se eu os pudesse contar. Abraão, para de historinha. Gente, eu estou interpretando da minha maneira, você está entendendo que eu estou entrando nos versículos bíblicos, porque é isso que está na palavra. Eu estou só te dando uma noção do que é a vida real. Porque você lê um livro, mas a realidade é outra, entendeu? Você pega um livro de um escritor famoso, ele está lá, os pensamentos, o que ele pensou está lá naquele livro. Mas a realidade, né? Não tem como colocar a vida, os minutos, os segundos que nós vivemos aqui. Porque se fosse escrever tudo por minutos, segundos, não dava. Não tinha como escrever. Jesus fez tantos milagres que não teve. A maioria que foram contados, alguns milagres que Jesus fez, alguns feitos, mas não caberia aqui no livro, porque foram tantos milagres que Jesus fez, não foram todos contados. Então, a vida de Abraão não foi toda contada, foi assim, pormenores, pedacinhos. Mas você acha que não tinha lá pessoas para dizer, Abraão, olha para você, nem era Abraão, né? Era Abrão. Abrão, olha para você. Para com isso, para de contar historinhas que Deus falou com você, que Deus te mostrou em sonhos, que Deus revelou para você. Não, Abraão, para com isso. Isso é lorota. Isso não existe. Como é que uma pessoa velha, amortecida, bem dizer assim, vai gerar uma criança? Vai ser pai de nações? Não dá, não é? Eu ouvi muito isso na minha vida. Eu já ouvi muito isso na minha vida. Você, nessa família assim, sem estrutura nenhuma, povo maluco, a fama da família do meu pai era os malucos da rua, brigava com toda a gente, viciados em bebidas, em drogas, se falava família dos Barbosas, estava lá a família, entendeu? Aí você olha para os netos e vai tudo pelo mesmo caminho. Eu lembro uma vez que tinha um jovem na minha igreja que ele queria namorar comigo. E há sempre os fofoqueiros de plantão, mesmo dentro da igreja, viu? Tem os fofoqueiros, os levas e os que traz, tá? Não vem dizer pra mim que não tem, porque eu vi e já vivi isso. Tinha um rapaz que queria namorar comigo na igreja, né? No tempo da adolescência, tá, se encantou comigo e queria namorar comigo. Mas eu tinha muito medo do meu pai, porque meu pai, infelizmente, nunca foi aquele pai aberto, né? A ouvir o que os filhos têm pra falar. E é erro quando o pai é assim, porque você assusta o seu filho, entendeu? Porque tudo que o seu filho vai falar com você, você só dá bronca. Você não conversa. Você tem que conversar com o seu filho. Porque vai chegar um momento que o seu filho não vai confiar em contar nada para você. Por quê? Porque você não sabe falar com ele. Ou você parte para os berros, parte para a briga, é para a surra, porque eu vou te bater, porque você faz isso. E você não conversa, você não tem uma conversa adulta com o seu filho, né? Ah, mas meu filho é uma criança, um adolescente. Não, mas você é o adulto. E é você que tem que dar exemplo. Ele ainda é uma criança, ele está em formação. Mas você não, você já se formou, né, nessa escola da vida. Então você tem que ter noção daquilo que você faz. Então tem coisas que o pai ou a mãe é tão ignorante que os filhos não têm coragem de contar nada. Às vezes está sofrendo por bullying na escola, não fala nada porque se falar assim, vai dizer que a culpa é minha, né? Então a gente tem que ter discernimento que às vezes a gente perde os nossos filhos para o mundo por não saber falar com os nossos filhos e não saber lidar com eles. E eu lembro que eu não contava nada para o meu pai, contava muito para minha mãe, que minha mãe era mais sensata, né? Mas meu pai não. Eu falava tudo para minha mãe, mas para meu pai não, porque era um ignorante e levava tudo ao torto, tudo mal, e só era violências, então calado, ficar calado que era melhor. E esse rapaz queria namorar comigo. Só que eu não gostava do rapaz, gente, né? E o rapaz era simpático, bonito, tocava, né, lá no conjunto da igreja.
Homem, rapazito de Deus mesmo, mas a gente não manda no coração, né? Não manda. Às vezes a pessoa, nossa, namora com esse, olha que lindo. Mas você não acha nada lindo. Todo mundo acha lindo, menos você. Olha, mas esse é um bom partido. Aí você olha assim, não tem, coração não bate, né? E a gente não manda. Já viu assim que tem aquela pessoa que é feia, feia, feia. Tem uns feinhos. Mas você olha assim, seu coração acelera. Dá aquela química, fala assim, tem uma química no ar, né? E esse rapaz, né, ele disse para a mãe dele, que ele também falava muito com a mãe dele, e a mãe comentou com a vizinha que não queria que o filho se relacionasse comigo, por causa da minha família. E a vizinha, que era fofoqueira, em vez de estar calada, né? Porque eu era muito amiga da filha, em vez de estar calada, ela comentou isso. E eu era daquelas adolescentes, né? Aborrecentes, que era muito estressadinha, né? Não aguentava desaforo. Oh, meu Deus. A gente, quando cresce e amadurece, a gente, a gente vê que a vida, a gente tem que engolir muita coisa, sabe? Pra gente ter êxito. Não adianta você se explodir por qualquer coisa, porque isso não funciona, não. Não funciona. E Deus tem me ensinado isso. Tem hora que é estressante? É. Tem hora que a gente... Mas tem coisa que a gente pode ter domínio. E a gente tem que dominar o nosso espírito. E ela falou isso pra mim e eu, pá, ok. No dia lá, no culto, acho que era uma sexta-feira, no fim do culto fui até ela, tremendo, porque eu ficava com raiva, né, de problema dos nervos. Eu falava e eu tremia. E outra coisa, eu dava crise de choro. Gente, uma vez o Senhor falou assim comigo assim, eu vou enxugar todas as tuas lágrimas, você não vai ter lágrimas para chorar, porque tudo eu chorava. Se alguém me decepcionasse, eu chorava. Se eu passasse raiva, eu chorava. Dava crises de choro por causa do nervo. E o meu filho mais novo, ele é assim. Ele, quando tá muito nervoso, ele começa a chorar. Eu falei, oh, meu Deus. Lá vem o tratamento de Deus, porque eu passei pelo tratamento pela escola de Deus. Então, assim, quando Deus falou assim, que eu vou enxugar as tuas lágrimas, às vezes, gente, é por Deus. Eu já fui em vários casamentos. Toda a gente está chorando. Eu não consigo chorar. Eu olho para mim e falo assim, será que eu não tenho sentimentos? Eu tô achando tudo muito bonito, muito emocionante, mas não sai lágrimas. Não consigo. Né? Porque tem pessoas assim que se emocionam. Meu marido, por exemplo, se emociona por qualquer coisa. Qualquer coisinha, sabe? Os olhos estão cheios de água. E eu olho assim, meu marido fala assim, você não tem sentimento. Mas não é, porque um dia Deus falou comigo assim, eu chorava tanto, né? Às vezes eu era tão humilhada, só chorava. Deus falou assim, eu vou secar as tuas lágrimas. E de fato secou. É muito raro eu chorar. Eu só choro mesmo, sabe? Quando assim, tô na presença de Deus, tô desabafando com Deus, ou uma coisa assim que me deixa muito, muito, muito triste, sabe? Mas não sai lágrimas por qualquer coisa como saía antes, porque até isso Deus mudou dentro de mim. Isso é mal? Não, não é mal não, gente. É o controle, né, que Deus nos dá. Eu não tinha controle emocional e Deus me deu esse controle. Então, eu fui lá no fim do culto e fui falar, né, com aquela mulher, aquela irmã. Ela é uma benção, gente, né? Eu até imagino, a gente quando é mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então ela olhava para a família endemoniada da parte do meu pai e falava assim, eu ver meu filho aí envolvido no meio dessa família, eu não quero isso não, né? Óbvio, porque a gente tem que vigiar na língua, né? Que a gente não tem controle sobre a vida dos nossos filhos. A gente tem controle até um certo momento, mas depois que crescem, eu falo, desaparecem. Então, não pensa você que você vai controlar o que eles escolhem, não. Você pode orientá-los no caminho que eles devem seguir, né? Mas tomar as decisões para eles, vocês não vão fazer isso, porque vocês, mesmo se vocês quisessem, vocês não conseguem. E eu fui lá e falei assim, olha, você não pode julgar a minha família, né? Porque você acha que o seu filho não pode namorar comigo por causa dos meus pais. Você não pode julgar todos os dedos, porque todos os dedos das mãos não são iguais. E ela para minha filha, eu não falei assim. E disse assim, minha filha, eu sei que a senhora falou, porque a senhora falou mesmo. Gente, eu lembro disso, a gente fica até envergonhada, né? E E ela falou assim, eu não falei isso, minha filha. Eu falei, não faz mal. Porque eu também não queria namorar o rapaz. Não faz mal. Eu também não quero namorar o seu filho. E o rapaz, né? O rapaz tava até apaixonado por mim, tadinho. E eu falei, não vou namorar com você não, porque a sua família não é de acordo e eu também não quero chatear meu pai, porque meu pai também é muito ignorante, e disse logo, né? Mas eu não queria era nada, né?
Queria ela sair fora daquilo. Presta atenção. Eu tenho que testemunhar isso, alguém que precisa ouvir isso. Porque a gente não testemunha em vão. Até os testemunhos é Deus nos ensinando algo. E adivinha que esse rapaz, ele tinha 15 anos na época. Depois ele fez 16, ele tinha 16. Depois ele fez 17 anos, ele ainda era menor. E ele tinha lá uma mulher de 28 anos que tinha 2 filhos. Né? O primeiro marido separou e o segundo marido faleceu. Então, essa vida dela foi muito difícil. Uma mulher de Deus, gente. Só que ela era muito mais velha que ele. Ela era mais 10 anos mais velha que o rapaz. O rapaz era menor e ela já tinha 2 filhos. Se apaixonaram. Pois foi. Se apaixonaram. Aí que a mãe foi contra mim. Se era contra contra mim por causa da minha família, imagina contra aquela senhora, né? Aquela jovem de 28 anos, mas para ela era uma senhora, mãe de 2 filhos ainda. Gente, nada feito. A mãe foi contra. Eles namoraram pouco tempo, noivaram, casaram. O irmão, pastor de uma igreja, casaram, né? O irmão dela que fez o casamento. Nem os pais desse rapaz apareceram na igreja. Por quê? Não concordavam. Tá vendo? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Não é que se ele namorasse comigo também, sei lá, a gente não sabe. Mas ela falou assim, não quero que namore fulana por causa da família, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Às vezes lá você fala que a família não presta, mas tem uma pessoa que Deus escolheu para fazer justiça, para fazer brilhar no meio da escuridão, né? A gente não pode julgar ele pela capa. E se casaram, graças a Deus, né? Eu sei que eles até hoje estão casados, tem uma menina, né? Agora são 3, ela já tinha 2, agora tem uma menina. Estão na Europa também, não estão no Brasil. Estão felizes, congregam na igreja, estão felizes. E os pais já aceitaram, vão visitá-los e tal. Pronto, passou aquela fase ruim, que eu não concordo, eu discordo. Quando Deus tem propósito, Deus tem propósito, né? Então, a gente não pode impedir. O que a gente tem que fazer pelos nossos filhos? Orar. Orar, entregar nas mãos de Deus e confiar que Deus está fazendo o melhor. É confiar que Ele está fazendo o melhor. E eu estava lendo para você aqui, né, até me perdi aqui na mensagem, mas o Senhor me tocou no coração de orar, de falar esse testemunho para você, porque você precisa, às vezes a gente precisa parar de julgar, sabe? Às vezes a gente julga o trabalho, ou porque o patrão é esse, porque você ouviu falar que o patrão é assim, mas você nem conhece o patrão, né? Tem pessoas que te julgam só porque é o que as pessoas falaram, nem conversou com você pessoalmente, não teve um diálogo, mas porque ouviu falar, o feedback não foi nada bom e você já julga. Isso é muito mal, né? Isso é muito mal porque Deus não está nessas coisas. E Abraão, ele foi um homem assim, de tanta fé, né? Porque imagina quantas pessoas chegaram, criticaram. E a vida real é assim. Pessoas próximas vão te criticar, vão te julgar. Gente, eu já recebi tanta crítica na minha vida, sabe? É como se faz assim, fazer uns tijolinhos e construir um muro. Um momento você vai construir o seu próprio muro para impedir que atire mais tijolos, né, contra você, porque são tantas críticas, né? Elogios são poucos, mas críticas. E depois tem umas pessoas que falam assim, mas essa crítica é construtiva. Eu não acredito que crítica seja construtiva. Agora, se falar que é um conselho, é diferente. Porque tem pessoas que falam, olha, eu acho que você não esteve bem aqui, você pode melhorar assim. Isso é um conselho. Não estou dizendo para você mudar, eu estou te aconselhando no meu ponto de vista. Agora, aquelas críticas que desfavorece, né, o caráter da pessoa, desfavorece as aptidões da pessoa, isso é muito mal, isso é deselegante até o ponto de deixar a pessoa desanimada e até fazê-la desistir. Então, Abraão, ele recebeu críticas, e você também não está isenta ou isento de passar por isso não, tá? Você que está lutando para vencer na vida e dar significado pelo significado ao chamado que Deus te deu aqui na Terra, você vai receber sim críticas, você vai receber palavras, pessoas vão... Teve uma vez uma pessoa que entrou... Meu canal é pequeno, gente, né? É pequenininho, mas tem aí canais de milhões de pessoas que você está recebendo críticas todos os dias. E essas pessoas que têm esses canais de milhões, se não ter uma orientação assim emocional muito forte, elas não suportam, entendeu? Porque você vai ter sempre pessoas te criticando, mas vai ter mais pessoas te apoiando.
Você pode ver que é a minoria que critica, né? Os mais invejosos, os que não têm nada que fazer, que estão sempre nas redes sociais criticando, maltratando os outros, são essas pessoas. Mas a maioria está ali para te incentivar. Eu lembro uma vez que uma pessoa escreveu assim nos comentários de um dos vídeos: essa aí não sabe nada de Bíblia. Aí eu falei assim: Senhor, eu nem respondo, só vou eliminar. Eliminei o comentário, por quê? Porque não me interessa. Eu é que sei a vida que eu tenho com Deus. Eu é que sei o tempo que eu passo com Deus. Eu não sou nenhuma teóloga, eu não sou professora de teologia, de universidade, entendeu? Tudo que eu sei eu aprendi lendo e ouvindo a palavra. Então, assim, eu não sou professora de teologia. Se a pessoa quer uma pessoa douta, né, que tem conhecimento de teologia profundo, vai em outro canal. Aqui nesse canal do YouTube tem milhares, né? Eu falo milhares, nem milhares, mas centenas de homens que são doutos e conhecedores profundamente da palavra, porque eles vivem para isso. Eles passam o dia todo estudando a palavra. Eu não tenho tempo para passar o dia todo estudando a palavra. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho pouco tempo para estudar a palavra. E o tempo que eu tenho, eu estou aqui ministrando, né? Quando tenho a oportunidade de ministrar. Então, tem pessoas que têm canais aí que eles acordam estudando, depois do almoço eles estudam, antes do jantar eles estudam, depois do jantar estão estudando. Ou seja, eles passam a vida estudando, porque é a profissão, se tornou a profissão deles. A minha profissão não é essa, entendeu? Eu prego a palavra, o que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho, que Deus me deu, pelas experiências de vida que eu tenho. Então, os testemunhos que eu conto foi do que eu vivi com Deus. As coisas que eu prego aqui para você é o que eu vivo com Deus. Então, tem gente que gosta de criticar mesmo. E se você ficar importando demais com as críticas das pessoas, você não vai viver, você não vai fazer nada. Porque vai ter sempre o chatinho, o medíocre, que vai querer ser o bom e no fim é o medíocre e vai tentar atrapalhar o seu desempenho, o seu desenvolvimento. Então, o que você deve fazer? É ser como Jesus. Lá os fariseus... Né, os fariseus, os saduceus sempre criticando Jesus, falando que ele estava fazendo tudo errado. E acha que ele se importava com o que eles falavam? Sempre caminhando, sempre à frente, sempre fazendo milagres. Eles lá falando, julgando, Jesus fazendo. Porque Jesus sabia quem ele era. Então você tem que saber quem você é em Deus. Porque, por exemplo, você está aqui em Portugal, na Suíça nem por isso, mas aqui em Portugal há um preconceito gigantesco contra os brasileiros. Entendeu? Então, o brasileiro tem uma fama muito ruim aqui. Então, as pessoas quando falam, você é brasileiro, então já vem aqueles pré-julgamentos na cabeça da pessoa e o olhar condena e você sabe disso. Mas você sabe quem você é. Então, o que a pessoa pensa de você é indiferente, porque você é que conhece você e você sabe das suas atitudes, do seu caráter. Então, quem é julgador, deixa ser julgador. Mas você tem um juiz, entendeu? Que dá a sentença final, que é o próprio Deus. Então, a sorte se lança no regaço, mas a decisão final vem da parte de Deus. Então, pode fazer 1001 julgamentos a teu respeito, podem tratar você até de forma menosprezada, e você pensar assim, eu nem vou fazer, nem vou me esforçar nisso, porque fulano já pensa tão mal de mim. Não me interessa. Eu sei quem eu sou, e quem dá a decisão final da minha vida é Deus. Entendeu? É como, eu gosto muito da história de José, porque você acha que José não foi criticado pelos egípcios? Ui, quem é esse aí? O faraó tá maluco. Ou acha que eles não andavam ali nos cochichos? Os guardas? Pensa comigo. Lá no palácio de faraó, lá tinha os guardas. Em todos os lugares tem os amiguinhos, né? Em toda profissão tem os coleguinhas mais chegados. Acha que eles não comentavam? Esse aí? Quem é esse? Mas esse não foi o acusado lá de violar a mulher de Potifar? Mas esse não estava preso? Não estava detento lá na cadeia? Faraó tá maluco colocar esse aí para tá abaixo dele. Onde se viu? Nem egípcio é. Gente, cai na realidade da vida. O mundo é assim, o mundo é cruel, entendeu? Enquanto tem boca para falar, vamos falar. Enquanto tem boca para julgar, vamos julgar. E se José se importasse com isso, nunca, jamais José estava aqui na palavra, nas escrituras sagradas, mencionado como governador, o segundo maior depois
né? O primeiro maior depois de Faraó, porque ele era o segundo. O primeiro era Faraó, mas depois de Faraó era ele. Então, se houve críticas, várias. E se você preocupar-se com as críticas, você vai desistir no primeiro passo que você der. Isso sem sombra de dúvida. Abraão, você acha que Abraão não foi criticado? Olha o sonhador, né? José era o sonhador. Abraão, irreal. Vive na irrealidade da vida. Porque o que Deus nos promete, às vezes é verdade. Até parece que isso é irreal, é loucura. Como eu vou gerar, como eu vou ter, como eu vou possuir, como isso vai mudar. Isso é irreal. Mas aí entra a fé, porque Abraão creu, imputou no coração dele como justiça mesmo. É isso que Deus falou comigo, eu estou colocando aqui dentro de mim, eu estou marcando dentro de mim que Deus vai fazer. Então, tem situações na nossa vida que até se tornem real, se você for pensar bem. É verdade. Você olha assim e fala, gente, como é possível? Como é que isso vai acontecer? Isso é muito grande para mim. Isso até se torna irreal para mim. Mas aí há uma promessa maior do que aquilo que você está pensando. E Deus vem e nos surpreende. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí. Quem constituiu? O homem? Deus. Você acha que você estava num cargo simples, de repente você já foi para um cargo importante, porque fulano te constituiu? Não, meu filho. Deus usou esse fulano para te constituir, porque o poder que você vê aí manifestado na terra vem do alto. Entendeu? Então, quando você vê príncipes, nobres, liderando, porque Deus deu do alto. Poder vem dele. Então, ele deu a Abraão aquilo que ele não tinha. O que ele não tinha? Filhos. Ele tinha tudo, Abraão. Riqueza, funcionários, era líder. Ok. Mas ele não tinha algo que ele achava que era o principal e naquela época muito mais, ter um filho, principalmente sendo o primogênito homem, né? Um homem. Aí, Deus constituiu na vida dele. Porque antes de Deus constituir qualquer coisa na sua vida, ele vai liberar uma promessa. Ele vai falar primeiro, para depois você não falar, foi coincidência. Não, não foi coincidência, não. Foi o quê? Uma promessa que está se cumprindo, mas antes Deus falou, e Deus está falando para você, se cumpriu porque fui eu que fiz. E Abraão foi igual. Abraão não falou, porque aconteceu, porque tinha que acontecer, não. Abraão viu que ele só se tornou pai de muitas nações porque Deus fez a promessa. E a palavra diz assim, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Vivificar os mortos? Impossível. Dar vida a um morto? Só Deus, gente. Ninguém dá. Olha, se a pessoa entrar morta no hospital, ela vai sair de lá, né? Morta. Para ser enterrada. Velada e enterrada. Porque a vida só é Deus que tem o poder de dar. Quantas pessoas já morreram e voltaram da morte? Já aconteceu. Porque Deus não permitiu que a pessoa morresse porque ainda tinha coisas para fazer na vida dela. Quantos testemunhos você já ouviu? Olha, eu morri mesmo, fiquei alguns dias, muitos. Já vi de uma senhora que ficou acho que 3 dias mortas e Deus trouxe a vida. Porque Deus tinha propósito para fazer através do testemunho dela. Então, Ele é o Deus que vivifica os mortos. O impossível. Há alguma coisa demasiadamente impossível para o teu Deus? Pense em alguma coisa. Até isso você está pensando, para Ele é possível. Até isso que você está imaginando é possível para Deus. E esta palavra que eu vou ler para você agora é o que marca mesmo desde a minha infância, desde a minha adolescência, quando eu comecei a ter noção do que é a palavra do Senhor. E chama a existências as coisas que não existem. Que chama a existência as coisas que não existem. Tem coisas na sua vida que Deus vai trazer à existência que ainda não existem. Entendeu? Como assim, Sirlene? Tem coisas aí na sua vida que não existem ainda. Não se tornou concreto, material.
mas Deus vai trazer a existência, vai passar a existir, porque Ele quer fazer isso na sua vida, vai ser real. Então Ele está chamando à existência o que não existe e vai passar a existir. A palavra diz assim que disse Deus, haja luz. E antes desse haver luz, diz assim que no princípio a terra estava sem forma e sem vazia. Sem forma e vazia. E tem dias que é assim, viu? Tá sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Tô falando com pessoas assim? A vida tá sem forma e vazia. O que é sem forma e vazia? Sem graça. Tem nada. Tem nada para preencher. Sabe aquele dia que você levanta assim, rotineiro? O que tem para fazer? Nada. Tem alguma forma? Não. Tá vazia? Tá. Sem forma e vazia. Mas aí Deus não, né? Eu não quero ver essas trevas sobre a face do abismo. Eu não quero ver essa terra sem forma, sem nada, vazia. Eu não quero. Eu não quero isso. Aí o que Deus faz? Primeira palavra dele. Haja luz. Primeiro, tem que ter luz. Para você ver alguma coisa, você tem que ter luz. Você vê alguma coisa no escuro? Quando você entra na sua casa, está escuro, o que é a primeira coisa que você faz? Ou você abre, ou você acende a luz da sua casa, ou você abre a janela. Para entrar o quê? Luz, porque você precisa ver. Então Deus vai te dar uma luz. Escute aí que é profético. Deus vai te dar uma luz, ou Deus vai te dar a luz que você precisa para você começar a ver o que Ele está fazendo. Sabe por quê? Porque quando nós vemos o que Deus está fazendo, a nossa fé altera. Aumenta, gente. Sabe aquela assim, energética, quando você está fraquinho, você toma, levanta assim? É isso. Deus te dará luz e você vai ver o que Ele está fazendo. Porque Deus disse, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Com certeza, escuridão não é bom. Estar na escuridão mete medo, dá medo. Imagina você tá... Eu lembro quando eu ia trabalhar, eu trabalhava na Irlanda, eu ia trabalhar no restaurante. Então, durante o dia, para cortar caminho, eu passava pela floresta. É dia, vê-se tudo. Mas quando eu voltava, né, eu tinha que ir pelo meio da cidade e era muito mais longe. Só que eu tinha que ir pelo meio da cidade porque tinha luz. Lá na floresta não tinha, não. Eu ia passar lá no escuro à noite, não se via nada. Não, tô maluca. Então eu passava, cortava caminho pela cidade. Então o Senhor viu que a luz era boa. E a luz tem coisa melhor. Você está no escuro e de repente aquela luz. Uma saída. É a mesma coisa, você está perdida nos seus pensamentos e de repente vem aquela luz. É o Espírito Santo te orientando. Faça isso. Já te aconteceu isso? Olha, já me aconteceu de eu estar perdida sem saber o que fazer e de repente clareou. Veio a luz. O Espírito Santo falou comigo. Vai lá e faça isso. E não é que dá certo? Por quê? Porque a luz vem de Deus. E haja luz. Haja luz. E o que houve? Houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Então Ele vai te dar luz aí nessas tuas trevas, nessa escuridão que você não está vendo nada. Você vai ter uma ideia que vai ser genial. Ou você acha que esses criadores famosos, né, que fizeram, que inventaram, que recriaram, os criadores que você, né, tem tantos aí que a gente até esquece o nome, mas, por exemplo, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que criou a lâmpada, né, incandescente. Você acha que ele não estava ali e de repente houve uma luz na cabecinha dele? O que criou ou fez várias criações que você vê aí de uso, carros, motos, ou uma máquina de lavar, um micro-ondas, todos esses criadores que inventaram tudo isso. Você acha que não estava num dia comum e de repente veio uma luz e tuc, faça isso que vai dar certo? Faça isso que vai dar certo. E Deus está falando para você, eu te darei luz nas tuas trevas. Sabe esse dia que você acha que não é muito importante na sua vida? Que está igual, rotineiro, monótono, até cansativo?
Aí vem a luz de Deus e não. E o Senhor fala, haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Então, esses inventores, criadores, né, que nós achamos que são fantásticos, porque são de fato, que, né, trouxe à nossa vida uma grande ajuda. Né? Até as mulheres de hoje, muito obrigado aos criadores das máquinas de lavar roupa, de secar, os micro-ondas, máquina de lavar louça também. Tudo você pensar que traz facilidade para nós, que somos mulheres, muito agradecida. Mas Deus que está acima de tudo é que dá luz para essas criações, essas invenções. E o Espírito Santo de Deus manda te falar. Escute o que Deus está falando para você. Eu te darei luz nessas trevas. E você vai gerar. Porque na luz você vai conseguir ver aquilo que você não conseguia. Deus está iluminando a sua mente aqui. E Ele vai te dar, projetos que mudará a sua história. Mulher, Deus diz para você, eu te darei projetos que mudará a sua história. Porque eu estou dizendo, haja luz. E a luz está brilhando no seu caminho. Porque a criação que Deus faz é para nós, benefício próprio. E Deus olha e vê que a luz é boa. Aí Ele faz separação entre a luz e as trevas. Por isso tem o dia e tem a noite. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e amanhã o primeiro dia. Mas aí o Senhor quer criar mais. Haja firmamento no meio das águas. Haja separação entre águas e águas. Porque tudo Deus faz nas conformidades. Deus não faz nada bagunçado. Empresário bagunçado não tem sucesso. Entendeu? Líder desorganizado não tem sucesso. Porque nós temos que ter o quê? Discernimento primeiramente em tudo, mas sermos organizados, porque o nosso próprio Deus é. Se você é organizado com as suas finanças, com a sua casa, com o seu negócio, não tem como prosperar. Não tem como deixar de prosperar. Porque se você é como Deus um dia foi, e Ele continua sendo, sabe? Fazer tudo direitinho, não saltar as etapas, segue o caminho certo, não salta as etapas, entende? Sobe um degrau, depois vai para o segundo. Eu lembro quando era criança, para subir as escadas, eu pulava do primeiro para o terceiro para o sexto, só para subir muito rápido. Você já fez isso? Para chegar lá em cima muito rápido? Mas na vida com Deus não é assim, é degrau por degrau. E por que tem que ser degrau por degrau? Para você ter a sustentabilidade de alcançar tudo com firmeza. Porque quando você subir, você não vai desequilibrar, porque se você sobe muito rápido, você pode ter até a tendência de perder o equilíbrio e cair. Não é? Já me aconteceu, de querer subir o terceiro para o quarto para o sétimo. E olha, a tentar dessa forma, eu desequilibrei e quase caí. Então, assim, não é assim. Com Deus é um degrau, depois vem o segundo, e você vai sentir a firmeza do solo, para depois você estar preparado para o segundo solo, o terceiro, e assim por diante, consecutivo. E Deus te honrará, porque o nosso Deus faz dessa forma. Então, Deus foi fazendo separação, Deus foi criando as coisas conforme a vontade dEle, e Ele viu que tudo isso era muito bom para Ele, né? Que o que Ele estava fazendo era maravilhoso. Então o Senhor, Ele faz tudo isso para que nós possamos ver que Ele tem o poder de criar. Então a criação de Deus, você é a criação, nós somos a criação de Deus, tudo isso que Ele criou com propósito. E tudo isso que Ele está fazendo na sua vida também é com propósito. Até esse momento de trevas que você acha que está vivendo, propósito. Abraão, em todo o tempo, estava debaixo do propósito. Mas por que Deus não deu antes? Porque não tinha graça. Qual é a graça de engravidar na juventude? Toda gente engravida na juventude, é o ciclo da vida, não é? Estou com meus 20 e poucos anos, é muito fácil engravidar. Agora vai lá chegar lá aos seus 100 anos, para ver se você engravida facilmente, se não for um milagre de Deus. Então Deus quer revelar a glória dele. É muito fácil você ter dinheiro todos os meses para pagar suas contas, a sua conta bancária, né, cheia de dinheiro, você não deve nada a ninguém, não faz falta de nada, e você está vivendo um milagre da providência financeira, você nunca viveu, porque você não precisa. Mas o dia que falta, aí você não sabe para onde recorrer, aí o que acontece? É viver a providência de Deus. E aí que entra a história de Abraão, porque Abraão viveu na providência de Deus. E Deus tem isso para mim e para você, e não adianta você fugir. Quer viver uma vida com Deus? Você vai ter que estar sempre na dependência dele e viver nas providências dele. E
É fácil? Não, não é fácil. Eu sinto muito te informar, mas esperar em Deus cansa muito. Esperar em Deus às vezes nos deixa chateados. Quem é que nunca ficou chateado? Mas por que, Deus? Por que eu estou esperando tanto? Parece que o Senhor não está me ouvindo, o céu está de bronze. Mas aí Deus está falando assim, mas eu estou te ensinando a confiar em mim, eu estou te mostrando a minha existência. Você só vai ver a existência de Deus quando as coisas acontecem, não é? Como é que você vai saber que Deus de fato existe se você não vê nada acontecendo? É só o sentido da vida, acontece por acontecer. Não, há um ser espiritual, há um ser maior, há um ser que é real, que é invisível, mas que é real e que está fazendo por mim e por você. Que garante na palavra dele que ele cuida, que ele vela por você. Enquanto você está dormindo, ele está trabalhando por você. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu já está movendo em seu favor. Enquanto você acha que o inimigo está tirando tudo de você, ele já mandou os anjos lá, sabe, para abrir as portas, quebrar os cadeados, sabe, as portas de bronze que estão à sua frente. Ele faz tudo isso. Então, Deus está querendo nos ensinar isso, a crer como Abraão. O que esse homem ele tinha para esperar? A promessa, porque Abraão esperando contra a esperança. Creu. Ele tinha esperança? Não. Talvez você está falando assim, eu já nem tenho esperança mais. E não vou rir de você e nem falar assim, coitado, muda a sua ideia. Não, porque eu também já passei por isso, nem tenho esperança mais. Chegou um momento assim que eu coloquei assim, sabe, a minha mão. Sabe quando você deita assim, põe o cotovelo em cima da mesa e deita assim, põe a mão assim debaixo da sua cabeça e você fica a pensar, o pensador. Tipo aquela estátua do pensador. Aí você fica assim, eu já nem tenho esperança mais. Eu já nem vou pedir mais. Porque eu não estou vendo nada. Eu só ouço Deus falar e Deus não está fazendo nada. Talvez você está passando por isso hoje. Mas Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Deus falou com você. Deus falou com você. Porque Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Ele olhando para a circunstância dele, para o corpo dele sendo já de 100 anos, né, em idade avançada e Sara também, o que ele ia pensar? Esquece isso, isso é loucura. Nunca que Sara vai ser mãe e você vai ser pai. Mas ele creu segundo lhe foi dito. O que lhe foi te falado? O que Deus prometeu para você? Que você vai pagar essa dívida? Então eu vou crer, porque me foi dito, falado isso. Eu vou ser mãe, eu vou ser pai, porque Deus falou que eu vou ser mãe e vou ser pai. Estava vendo um cantora conhecido que a mulher passou muitos, gente, mais de 20 anos a tentar engravidar, viu? E não conseguiu. Não conseguia. Mas havia uma promessa. Eu vou te dar filhos. Agora imagina, passa 5 anos, ok, 5 anos. Tá bem, Deus prometeu, passa 10 anos. Eu vou aguentar. Agora 20 anos à espera? Mas creu. E Deus foi fiel e cumpriu. Porque está gerando uma criança. Então tem situações aí que não tente você fugir, porque você vai ter que crer sim. Ir contra tudo e contra todos no sentido da fé. Porque o que Deus está falando com você é: eu tenho muito para fazer para você. Eu tenho muito para entregar nas suas mãos. Mas você não deve enfraquecer na fé. Embora o que você está passando seja muito difícil. Embora o que você está vivendo seja impossível. Mas Deus está falando: não deixe a sua fé enfraquecer. Não duvide. Não seja incrédulo da promessa que Deus te fez. A palavra diz que ele não duvidou, não foi incrédulo, ele acreditou na promessa de Deus. Mas ele, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Como é que eu vou me fortalecer? Acreditando, dando glória a Deus. Tem essa conta para pagar tal dia? Não tenho, mas eu vou dar glória, graças a Deus, porque eu sei que Deus vai mandar a providência. Não sei de onde, nem sei como, mas vou dar glória a Deus. Não vou deixar a minha fé abalar,
porque eu estou convicta de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Eu estou convicta que Deus é poderoso para cumprir o que prometera. E Deus está falando para você, seja convicto, porque o que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então eu vou imputar, como Abraão fez, isso para a justiça. Porque Ele é poderoso para fazer, e Ele está falando para você, não deixe a sua fé esmorecer, não deixe a sua fé abalar, continue crendo que eu sou poderoso para fazer, e eu vou fazer sim. Ele está dando luz nessas trevas que você está vivendo. Tem dias que é dia de trevas, não tenho sequer um pingo de luz, visibilidade nenhuma. Mas aí vem uma palavra de Deus da parte do Pai dizendo, eu estou dando luz e haja luz, e ele viu que a luz era boa. Porque aonde há luz, há como progredir. Aonde há luz, eu posso fazer. Entendeu? Há desempenho aí. E você terá desempenho aonde você pensa que já está tudo mal, que está tudo escuro, que acabou. Não acabou, diz o Senhor para você. É uma palavra de Deus para você nesse dia. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Então, se está escrito, é verdadeiro, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E ele é fiel e verdadeiro em todo o tempo com você. Deus não mente. Não há uma palavra da boca dele que fala assim, é mentira de Deus. Não, ele não mente. Então, pega essa palavra no teu coração, porque ele está dizendo 3 coisas para você nesse dia. A primeira coisa que ele está dizendo, que ele vai fazer o impossível na sua impossibilidade. É a primeira coisa que ele está dizendo para você, eu estou fazendo o impossível na sua impossibilidade. Porque você precisa resolver isso e eu estou fazendo. A segunda coisa que Deus está dizendo para você, eu estou dando luz, eu estou dizendo, haja luz, e está entrando luz no meio dessas trevas. E Deus está falando assim, vai ser tipo um piscar de olhos, e aquilo que você não pensava, você vai começar a pensar. Aquilo que você não imaginava, você vai começar a imaginar. E projetos grandiosos vai sair aí desta luz, diz o Senhor para você. E a terceira coisa que Deus manda falar para você não deixar a incredulidade entrar no teu coração, porque Deus testou Abraão até o fim. E não pense em você que você é diferente de Abraão, não. Que a mesma forma que Deus testa Abraão, Deus também vai testar você de alguma forma, porque ele vai mostrar a você que ele faz acontecer quando ele quer. E ele quer sim te abençoar. E ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com todos aí da tua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.